Olá galera, grande abraço do professor Evaldo Munareto, muito obrigado por assistir a mais um vídeo. Hoje, no tema de história, nosso tema principal, não é? Uma reflexão sobre o feudalismo. Os vestibulares e o Enem, etc., pedem temas que realmente são recorrentes, não é? Pela importância que eles têm na formação da sociedade que nós até hoje vivemos. Um desses temas é o chamado feudalismo. O feudalismo durante a Idade Média. Meu querido e minha querida, vamos só contextualizar. O feudalismo, ele teve o seu auge entre os anos 1000 e 1300 na Europa Ocidental. Portanto, uns 300 anos mais ou menos. Depois vem a sua decadência com o renascimento das cidades e do comércio. Mas vamos, neste breve vídeo, definir e caracterizar o que foi o feudalismo. Definição. Feudalismo foi o sistema socioeconômico predominante na Europa Ocidental durante a Idade Média, cujo auge entre os anos 1000 e 1300. Como nós podemos caracterizar? Meu caro e minha cara, atente aí, anote essas características que são importantes lá para o seu vestibular, né, para a sua vida toda, enfim, para realmente ampliar e aprofundar o seu conhecimento histórico. Primeira característica, a economia feudal. Era uma economia rural, agrária, autárquica, voltada para a autossuficiência, para o consumo do próprio feudo, com pouca moeda e pouco comércio nessa época de auge entre 1000 e 1300. Uma economia de subsistência, portanto, baseada na agricultura. Essencialmente na agricultura, tá? Mas não exclusivamente. Porque nos feudos também havia artesanato, tá? Havia pequenas manufaturas e, como dissemos, um pequeno comércio dentro do feudo e também entre os feudos lá na Europa Ocidental. 2. A sociedade feudal era uma sociedade hierarquizada e estamental, ou seja, muito bem dividida em 3 estamentos ou 3 ordens, tá? Ou mesmo estados sociais. Primeiro o clero, depois a nobreza, depois o servo. É importante você fixar bem a sua análise aí. Essa sociedade era uma sociedade coletivista, em que cada camada tinha as suas funções específicas e os seus privilégios específicos ou não. Por exemplo, o clero, os chamados oratores, eram os responsáveis pela oração, pela defesa espiritual da cristandade, da sociedade cristã europeia. O clero, portanto, eram os membros da Igreja Católica dominante, não é? Igreja dominante durante a Idade Média. E, claro, havia então esse poder da Igreja que era a instituição mais poderosa. Depois, a nobreza, os belatores, ou responsáveis pela guerra, pela defesa física da cristandade. E depois, finalmente, os servos, os laboratores, os que trabalhavam a terra, principalmente a terra, para a sustentação do feudo. Portanto, clero, nobreza e servo, oração, guerra, trabalho, oratores, belatores, laboratores. Uma sociedade bem definida, bem hierarquizada e com muito pouca mobilidade, baixíssima mobilidade social. Terceiro, a política feudal era uma política descentralizada em função das relações feudo-vassálicas. Lembrem-se que a nobreza, né, tinha lá a sua hierarquia, vários tipos de nobres, várias graduações de nobres, né? Por exemplo, o suzerano era um nobre que doava feudos a nobres que ficavam vinculados a ele. O suzerano era o nobre que doava um feudo e o vassalo era o nobre que recebia um feudo. Esse vassalo, por sua vez, se tivesse condições, também poderia doar terras, não é, ou outro privilégio, benefício a outro nobre, fazendo uma cadeia, uma fragmentação do poder político. Tá? Quarta característica, o trabalho servil. O servo, como nós citamos há pouco, era a base da mão de obra da economia feudal. Tá? Havia poucos escravos nesse momento do feudalismo e também pouco assalariamento. Né? O trabalho era servil. O servo, que não é nem o escravo nem o assalariado. O servo está no meio do caminho, é um intermediário, é um intermédium entre o escravo e o assalariado. Beleza? E a última característica, a quinta e última, uma mentalidade teocêntrica e dogmática.
A cristandade europeia, durante a Idade Média, durante o feudalismo, era muito influenciada e dominada pelos dogmas cristãos católicos, já que a igreja impunha a sua autoridade não só espiritual, mas também política e social sobre a Europa naquele momento histórico. Portanto, uma mentalidade teocêntrica, teocentrismo, tudo acontece por vontade e por desígnios de Deus. E dogmática, não é? Orientada pelos dogmas, pelas verdades impostas pela Igreja Católica naquele momento histórico. Então, meu caro e minha cara, vamos não esquecer das 5 principais características do feudalismo, beleza? Uma economia agrária, né, rural, autossuficiente e de subsistência, e pouco monetarizada. Segundo, uma sociedade hierarquizada e estamental. Lembre-se, clero, nobreza, servo. Política descentralizada, as relações feudo-vassálicas, não é? O trabalho servil, a mão de obra do servo, e uma mentalidade fortemente influenciada pelo teocentrismo e pelo dogmatismo. Aprofundem, bons estudos, grande abraço pedagógico do professor Evaldo Munarito.